amigos, sejam bem-vindos a mais este encontro com o Espiritismo através das entrevistas realizadas. Conforme está no documento orientativo da Federação Espírita Brasileira, Orientação ao Centro Espírita, os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, com o objetivo de auxiliar na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas que buscam compreensão e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita, enfim, que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Hoje nós vamos falar sobre a terapêutica espírita, que é um dos objetivos da Casa Espírita. De que forma o Centro Espírita pode auxiliar aqueles que buscam ajuda? Maria Rabel, que é coordenadora da área de atendimento espiritual da Federação Espírita do Paraná, para nossa alegria, está conosco. Olá, Maria Rabel, alegria imensa ter você aqui hoje. Olá, Ivone, é um prazer imenso estar aqui nesta bela manhã, a gente termos a oportunidade de refletirmos juntos, um pouco sobre a terapêutica espírita, especialmente essas atividades que envolvem a área do atendimento espiritual, que tem esse grande objetivo, como você colocou, de acolher, de consolar, de esclarecer, de orientar a todos aqueles que chegam até nós na nossa casa espírita. E essa proposta, ela se estende na nossa vida, Não só na casa espírita, mas onde nós estivermos, porque na verdade a tarefa se faz aonde nós estivermos. Nós sempre estaremos dentro dessa proposta do Cristo de acolher a todos aqueles que no momento estão passando por dificuldades, Assim como nós, em quantos momentos também precisamos de acolhimento, Com certeza. Então, Maria Rabel, conforme os objetivos do Centro Espírita que nós nos referimos, de que forma o Centro Espírita pode ajudar aqueles que a procuram? Então, na área do atendimento espiritual, Ivone, nós temos várias frentes, várias possibilidades de atendermos, de auxiliarmos aqueles que nos buscam, aqueles que chegam até nós. E nós compreendemos que aqueles que chegam na casa espírita, eles vêm trazidos por Jesus. Compreendemos que todos nós temos os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, e que somos encaminhados para chegarmos até um templo religioso, pode ser a doutrina espírita ou onde quer que seja, sempre orientados ou encaminhados por esses amigos espirituais que nos auxiliam. Então, a recepção na casa espírita é esse lugar onde nós precisamos estar atentos, termos esse nosso olhar com mais sensibilidade, nesse olhar sensível para aquele que está chegando. Mas não só para aquele que está chegando na primeira vez, como entre nós mesmos, os trabalhadores também, porque muitas vezes nós também chegamos na casa espírita e estamos precisando de um colinho. Então, o acolhimento, ele começa, ou esse atendimento espiritual, ele se inicia na recepção da casa espírita, Por isso a importância de termos pessoas com conhecimento, pessoas treinadas, pessoas que estão ali conscientes,
dessa responsabilidade, que conheça a dinâmica, a estrutura da casa espírita para acolher essa pessoa que chega. Tanto este que está vindo pela primeira vez, ou os nossos amigos, frequentadores que vêm para os grupos de estudos, para as mais diversas atividades que a casa espírita oferece. Então, a importância de quem está ali ter esse olhar sensível e perceber que o nosso companheiro mesmo de trabalho, né, está chegando naquele dia, não está tão bem, então nós já podemos encaminhar para alguém, né, pedir se ele quer conversar com alguém, enfim, que a casa espírita oferece, né, essa terapêutica toda para aqueles que estão chegando pela primeira vez, como os próprios trabalhadores. Certo. Então a recepção faz ali aquele primeiro olhar, né, para verificar. Se a pessoa está vindo pela primeira vez, ela às vezes só quer conhecer a doutrina, né, quer entender o que acontece ali, mas às vezes ela chega com problemáticas bem mais difíceis, né, conflitos existenciais, o vazio existencial que hoje, né, a depressão, enfim, todas essas questões do ser humano e da modernidade, né, que está hoje minando, né, todos nós, está pegando todos nós. Então, na recepção que já é feito, né, esse olhar ali, e aí a casa espírita tem as outras atividades que podem auxiliar. Né? Logo após essa identificação, e normalmente a pessoa chega à casa espírita e diz: eu gostaria de conversar com alguém, né? Isso. Então ela é encaminhada para o diálogo fraterno, não é isso? Isso. Em que se constitui o diálogo fraterno? O diálogo fraterno, como diz o próprio nome, é um diálogo fraterno, né? Não é um atendimento psicológico, não tem, né, nada a ver. É importante entendermos bem isso, né? Mas simplesmente é um momento onde a pessoa pode abrir o seu coração, pode trazer ali os seus conflitos, né? Suas angústias, e à luz da doutrina espírita, este atendente, ele vai conversando, vai passando as orientações da doutrina espírita. Nunca é aquilo que eu penso, mas é aquilo que a doutrina espírita nos traz, né? Então, à luz da doutrina espírita, conforme os ensinamentos de Jesus, né? Como Jesus fazia, né? Os diálogos de Jesus, nós temos em Jesus o nosso grande modelo e guia, né? E é importante nós sempre buscarmos nele, né, as orientações, nos diálogos que Jesus tinha. Jesus no diálogo de Maria e Marta, né, que são lindíssimos. Então nós temos muitos momentos, né? No momento em que Jesus acolhe a mulher adúltera. Então são muitos os momentos de lições que nós temos, né, do acolhimento e do atendimento do diálogo que Jesus fazia. Jesus era pontual, era objetivo, era prático, né? Mas sempre amoroso, sempre acolhedor. Então, a importância de sempre buscarmos em Jesus esse referencial, por ser Ele o nosso modelo e guia. E quando nós estamos buscando em Jesus, né, vinculados a Jesus, a pessoa sente, né? E ela se sente confortada, se sente mais amparada. Mas é claro que no diálogo fraterno sempre a decisão, a escolha é da pessoa, né? É orientativo esse diálogo, né? Isso. A doutrina espírita tem esse objetivo, né? De orientar conforme a doutrina. A doutrina espírita diz isso, né? Certo. E é muito comum as pessoas procurarem a casa espírita em busca do passe. Você poderia nos falar sobre o passe, como é essa forma de terapia? O passe. O passe é essa atividade muito especial, né? Especial no sentido, como toda atividade é dentro da casa espírita, mas a terapêutica do passe, a importância de nós orientarmos os nossos frequentadores, né, da casa espírita, de que naquele momento do passe ela precisa estar em oração, né? Ela precisa também fazer essa conexão
com a espiritualidade, estar receptiva, porque o passe nada mais é do que a transmissão de energia, assim como Jesus fazia, só impunha as mãos. Tá? Depois os seguidores, os discípulos, né, os apóstolos também, orientados por Jesus, deram continuidade a esse trabalho. E a doutrina espírita está simplesmente repetindo aquilo que Jesus fazia, que é essa transmissão de energia. Como nós vemos no exemplo de Jesus, claro que nós estamos muito longe de Jesus, né? Mas é o nosso modelo e guia onde nós nos pautamos para as tarefas. A questão da mulher hemorroíça, né? Que Jesus percebe que sai dele uma virtude. O que era essa virtude? Eram as energias, né? Curadoras. Então Jesus nos ensinou como devemos fazer. Então não é algo que a doutrina espírita iniciou, mas sim que a doutrina espírita está trazendo aquilo que Jesus fazia, né? Que é a imposição de mãos, e passando naquele momento toda essa vibração, toda essa energia. E se a pessoa estiver receptiva e de acordo com a necessidade e o merecimento dela, ela vai receber naquele momento. Então ela vai se sentir, né, mais asserenada, mais confortada. E isso auxilia para que ela encontre os próprios recursos internos para ir resolvendo as suas questões, né? Assim como orientamos em relação à água fluidificada, né? Que também a água fluidificada é essa maravilha onde nós recebemos ali, né, os amigos espirituais colocam na água essas essências medicamentosas que se fazem necessárias para cada um de acordo com as suas necessidades. E que essa água fluidificada nós podemos levar a nossa garrafinha e fluidificarmos ali, né, deixarmos ali na casa espírita, como também durante o nosso evangelho no lar, que faz parte da nossa terapêutica, né? Sim. Grande momento do nosso evangelho no lar, que também o evangelho no lar foi iniciado por Jesus, né? Quando na casa de Pedro ele iniciou o evangelho no lar. E que hoje nós trabalhamos tanto. O evangelho no lar pode ser feito não só pelos espíritas, mas por todas as religiões, ou independente de religião, né? Porque é um momento onde eu abro as portas da minha casa para que Jesus adentre. E é um momento onde eu posso colocar ali a minha jarra com água, né, minha garrafinha com água, e a espiritualidade também coloca ali as essências necessárias para cada um. Então são momentos que está à nossa disposição, né, Ivone? Todos nós podemos dispor destes recursos, né? Certo. E o estudo, Maria Rabel, o estudo na casa espírita, o conhecimento da doutrina espírita, faz parte dessa terapia? Ai, com certeza. Né? Toda atividade é terapêutica na casa espírita, né? Porque se nós estamos ali naquele momento no grupo de estudo e estamos ali fixados naquilo, né? Prestando atenção, envolvidos, nós estamos também, além de estarmos adquirindo o conhecimento necessário para a compreensão da vida que a doutrina nos traz, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, enfim, todas essas questões que geram um vazio existencial muito grande, né? Mas que a doutrina espírita vai respondendo. Então isso traz para a pessoa um conforto, é terapêutico, né? Além de proporcionar o autoconhecimento, né? Tudo isso. E é um momento onde a espiritualidade também está nos atendendo, assim como no momento do grupo de estudo, no momento da explanação do Evangelho, da palestra pública, né? Da exposição doutrinária, ou, enfim, como cada casa espírita tem nominado. Mas no momento onde nós estamos numa atividade, onde nós estamos envolvidos, como nos explicava Jesus, na importância de estarmos vinculados à igreja. A igreja significa comunidade. Né? Então, quando nós estamos num grupo de estudo, numa palestra pública, na explanação do Evangelho, nós estamos pertencendo a uma comunidade.
E naquele momento nós estamos energeticamente ligados, estamos em sintonia com a espiritualidade. Por isso a importância de quando estivermos numa atividade, estarmos por inteiro. Sem aquela preocupação do que eu vou fazer depois, que eu vou fazer amanhã. Quando estamos aqui, estamos agora. Né? Estarmos por inteiro. Sem sombra de dúvida, todas essas atividades são terapêuticas. São terapêuticas, né? E a eficácia da terapêutica espiritual está muito na dependência daquele que a busca, não é, Maria Rabel? Por quê? Sim, a pessoa precisa estar receptiva, né? Buscando Jesus novamente, né? Pedis e obtereis, buscais e achareis. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, sempre, né, nós vamos buscar em Jesus a forma de trabalhar. Quer dizer, Ele nos orienta. Ele disse, se nós somos cristãos, somos seguidores do Cristo, é importante que nós compreendamos as suas palavras, né? Aquilo que Ele nos falou, para que nós possamos seguir. Então é importante, sim, que nós busquemos quando estamos precisando, né? E quem chega, chega por várias razões. Normalmente é pela dor. Mas temos pessoas que chegam também simplesmente pelo seu momento, pelo seu despertar, né? A pessoa está inquieta na sua intimidade e ela quer saber mais, ela quer buscar mais. Quer conhecer. Conhecer, né? Ela quer entender melhor, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? E hoje, com essa diversidade de conhecimento, de opções que nós temos, mas também, por outro lado, gerando um vazio existencial muito grande. Então, as pessoas vão se sentindo angustiadas, depressivas, e elas querem entender o porquê que se sentem assim, né? E a doutrina espírita tem as respostas. Então, eu acredito que é muito o momento de cada um, né? Que não importa a razão que nos leva à casa espírita, o importante é que é o momento daquela pessoa, né? O tratamento espiritual substitui o tratamento médico? De forma nenhuma, nunca, né? Muito pelo contrário, algo que a gente sempre reforça, né, no diálogo fraterno, é que a pessoa busque, né, se ela ainda não está, quando ela traz uma problemática de saúde, por exemplo, a primeira orientação, né? Você já buscou um profissional da área, né? Nós não informamos, não direcionamos de forma nenhuma para nenhum profissional, mas é importante que a pessoa busque, né? Que ela vá em busca de alguém, da sua confiança, enfim, mas que ela busque um profissional para que atenda também aquela problemática, né? E que se é alguém que já está fazendo uso de uma medicação, nossa, sem sombra de dúvida, sempre, né? Que ela continue, se a medicação não está adequada, ou enfim, se tem alguma dificuldade nesse sentido, mas que ela busque o seu profissional da área da saúde para que possa orientá-la. Nós não orientamos nesse sentido, nunca. Maria Rabel, como que nós podemos aproveitar melhor a nossa reencarnação do ponto de vista da vida espírita, do comportamento, da transformação? Esse aproveitar a reencarnação é muito uma questão de foro íntimo, né? Nós vamos encontrar pessoas que entendem que aproveitar a reencarnação é viver a vida material a bem. vida material bem, né? É ter todo o conforto, é ter, enfim, né? E desfrutar do lazer de uma forma exacerbada, enfim, né? Isso é muito individual mesmo, né? De cada pessoa, de como ela entende isso. Mas eu acredito que todos nós, todo ser humano, chega um momento em que ele precisa despertar, né? Ele vai despertando, ele vai amadurecendo, todos nós vamos amadurecendo. Então, quando a pessoa percebe que
ela precisa, além de todo esse aparato material, todo esse conhecimento, toda essa dinâmica que hoje nós temos, né? Ela precisa de algo mais. É o momento onde ela busca esse conhecimento, não só na doutrina espírita, né, Ivone? Porque hoje nós temos muitas religiões que fazem trabalhos belíssimos, né, atendendo as pessoas. Temos religiões atendendo famílias com trabalhos lindos, né? Várias religiões fazendo trabalhos muito bons. E eu acho que cada pessoa ela vai se sentir pronta para estar num lugar, né? E isso é importante. E às vezes pessoas nos buscam na casa espírita que estão vinculadas a determinadas religiões e que nós incentivamos que ela se vincule, que ela trabalhe, que ela seja um cidadão que contribua lá na sua base, porque isso trará muito benefício para ela, né? Então, ela se sentirá bem lá também. Do ponto de vista espírita, aproveitar uma encarnação, né, uma reencarnação, é fazer o bem, né? Sem dúvida, né? Evoluir moralmente, espiritualmente. Esse fazer o bem, né, Ivone, ele é bem profundo, né? Porque é importante nós observarmos que nós precisamos fazer o bem primeiro para nós mesmos. Porque nós precisamos estarmos bem para podermos fazer bem ao outro, né? Eu preciso me amar para que eu consiga te amar, né? Então, e a doutrina espírita nos mostra isso, né? A doutrina espírita nos traz essa perspectiva de estarmos bem. Fazermos o bem para nós mesmos, o que significa? É procurarmos estarmos em harmonia, em paz, porque aí sim nós vamos ao encontro do outro e conseguimos passar isso também para o outro. E esse fazer o bem, ele vai, né, a partir dessa perspectiva do eu ao outro, né, e aí vai aumentando esse leque de possibilidades, que pode ser dentro dessa terapêutica espírita, pode ser dentro das obras assistenciais, que a doutrina espírita também trabalha, né, ajudando materialmente, que também se faz necessário, né. É um leque, amplo, né? É muito amplo, é um leque de possibilidades, de recursos que a doutrina nos dá, né? É muito lindo isso. A máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Com certeza. Maria Rabel, foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Nós que agradecemos o carinho, a oportunidade, falarmos em doutrina espírita é sempre uma bênção, né? Com certeza. Nossa gratidão. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e desejamos encontrá-los no próximo programa. Muita paz a todos.